Pronto. Então, vamos lá. Meus caros, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre os tributos através exatamente das taxas. A gente vai conhecer um pouquinho mais das taxas, tá certo? Então, vamos lá. Nós vimos que o Brasil, ele adota uma teoria pentapartite. O que é a teoria pentapartite? Ou seja, o Brasil, ele admite 5 espécies de tributos. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e sociais e os empréstimos compulsórios, tá certo? Na aula passada, nós estudamos os impostos. Nessa aula, nós vamos estudar as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios, tá certo? E tentar ver também as contribuições especiais ou também chamadas de contribuições sociais. O que é que nós precisamos saber a respeito das taxas, né? O que é importante eu saber a respeito das taxas? Só um instante. Bem, então vamos lá. Só um instante. Primeiro, quando a gente vai estudar as taxas, são valores que são cobrados do cidadão ou do contribuinte, né? A primeira coisa que a gente tem que entender. E esses valores que vão ser cobrados do contribuinte, eles não vão ser cobrados de maneira aleatória. Eles têm uma razão de ser, né? Por quê? Porque a taxa é um tributo contraprestacional. E o que é uma contraprestação? Vocês viram que quando estudar a instituição de direito privado, a todo direito corresponde uma obrigação. Então, sempre que você tiver o direito de uma pessoa, com certeza existe uma obrigação de outra pessoa ou de outras pessoas. Você sempre vai ter essa relação entre direitos e obrigações. Quando você fala em uma prestação e o outro lado, a parte adversa, também existe uma prestação, como se fosse uma prestação compensatória por aquela originária, nós chamamos de contraprestação. Exemplo, quando você compra um determinado objeto, a pessoa vai lhe entregar o objeto. E a pessoa vai lhe entregar o objeto de graça? Não, ela vai lhe entregar o objeto se você der o dinheiro, ou se você pagar o dinheiro. Por isso que o dinheiro, ele é uma contraprestação à entrega da coisa, e vice-versa. Se você olhar por quem está vendendo, a obrigação dele é entregar o objeto. Mas o que é que ele vai receber em troca? O dinheiro. Então, sempre que você tem o direito de um lado e o direito do outro lado, esse segundo direito que surge, ele é chamado de uma contraprestação. Pois bem, a taxa, ela é um tributo contraprestacional. E o que é que significa ser um tributo contraprestacional? É exatamente isso, que ela vai existir por alguma atuação do Estado. Ou seja, o Estado ele vai ter algum serviço que ele vai prestar e por isso ele vai lhe cobrar essa taxa, certo? Então, a taxa, a rigor, ela não vai ser paga a todos, vai ser paga por todas as pessoas que forem alcançadas por aquele serviço, ou que necessitarem daquele determinado serviço do Estado. Então, você paga a taxa e recebe o serviço do Estado. Como a taxa é esse tributo contraprestacional, ou seja, ele está ligado, via de regra, a um serviço do Estado, ela é uma competência comum. E o que é que significa a taxa ser uma competência comum? É uma competência de todos os entes políticos. E quando você fala do Estado brasileiro, ou da administração pública no Brasil, você está envolvendo quem? A União, porque é o governo federal, os estados, estado do Ceará, Piauí, Maranhão, porque são os governos estaduais, o Distrito Federal, por ser o governo distrital, e os municípios, Fortaleza, Redenção, Acarape, por ser exatamente os governos municipais. Então, todos esses entes políticos, eles podem instituir taxas, tá certo? Essa previsão está onde?
está no artigo 80 do Código Tributário Nacional. E aí você vê que quando o Estado ele presta o serviço, ele pode fazer a exigência da taxa. O que é que eu também, quando é que eu também posso cobrar taxa? Quando você tem um exercício do poder de polícia, né? Exemplo, os carros por aplicativo, né, que rodam, Uber 99, os táxis, como eles são carros de aluguel, ou seja, são carros que eles rodam muito para serviço da população, tem que se certificar que esses carros, eles estão em bom estado de conservação para rodar. Então, o que é que se exige deles? Exige-se, em troca de todos esses carros, uma fiscalização, ou seja, anualmente eles têm que passar por uma revisão. E essa revisão tem que ser feita ou pelo poder público ou por alguma entidade que é cadastrada perante o poder público para certificar que aquele determinado veículo ele está em boas condições de uso. E por isso ele pode ser utilizado naquele serviço. Então, quando ele faz a fiscalização, ele não está fazendo um serviço, ele está fazendo a fiscalização do serviço, que é exatamente o poder de polícia. Então, as taxas, elas podem ser instituídas ou pelos serviços públicos prestados pelos vários entes políticos ou pelo poder de polícia que eles também podem exercer. Então, numa dessas duas hipóteses. São os dois objetos das taxas. Elas podem ser instituídas nessa situação. Então, perceba, como ela é um tributo contraprestacional, ou seja, ela vem por uma contraprestação face a um serviço prestado pelo Estado ou pelo exercício do poder de polícia. Então, surge para o Estado o direito dele cobrar a taxa. Como as taxas, elas surgem por causa desses objetos específicos, então você disse que ela é um tributo também vinculado. Por que ela é um tributo vinculado? Porque é como se ela estivesse amarrado àquilo que a originou. Então, um serviço, exemplo, hoje em dia se instituiu uma taxa dos bombeiros. Então, os bombeiros, eles fazem as fiscalizações, principalmente dos prédios. Por quê? Porque no momento de perigo do prédio, exemplo, perigo de desabamento, quem é que vai prestar o socorro? Os bombeiros. Um incêndio, quem presta socorro são os bombeiros. Então, por isso que se instituiu essa taxa para o Corpo de Bombeiros. Mas essa taxa que vem para o Corpo de Bombeiros, ela só pode ser utilizada com o quê? Com o próprio Corpo de Bombeiros. É diferente dos impostos que nós vimos na aula passada, né? Enquanto os impostos, ele é um tributo não vinculado, ou seja, uma vez que ele ingressa no patrimônio do Estado, ele pode ser gasto com qualquer coisa, ou que ele ingressa nas contas do Estado, né? Ele pode ser gasto para qualquer coisa. Já a taxa não. Como ela se originou de um serviço, sempre que essa taxa oriunda desse serviço for recolhida, ela só pode ser gasta naquele serviço específico. Ela não pode ser gasta com outra coisa, somente com aquele serviço específico. Da mesma coisa com o exercício do poder de polícia. Então, vai exatamente para aquele ente que faz o exercício do poder de polícia. Certo? E o que é importante também eu entender sobre a taxa? Também é importante que eu entenda sobre a taxa os princípios aos quais as taxas estão submetidas, né? Nós temos aqui, pelo menos, 3 princípios aos quais as taxas se submetem. Que princípios são esses? Primeiro princípio é o princípio da legalidade, que aí, esse princípio da legalidade, ou no caso do direito tributário, da estrita legalidade, ele é importante, por quê? Porque você sabe que qualquer tributo, ele só pode ser cobrado a partir do momento que existe a lei regulamentando esse tributo, certo? Então, qualquer tributo, ele só pode ser cobrado se houver lei regulamentando esse tributo. Então, isso quer dizer o princípio da legalidade. Ou você pode ver em alguns doutrinadores o princípio da estrita legalidade. O princípio da anterioridade do exercício. Por isso que é importante você fazer, antes de você ver o direito tributário, ou cursar a disciplina de direito tributário, você passar antes pela disciplina de orçamento público. Para nós, do direito, nós chamamos a disciplina de orçamento, nós vemos
num ramo específico do direito chamado direito financeiro, onde no direito financeiro é o direito que cuida das finanças públicas e, por consequência, também cuida das leis orçamentárias, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Ele fala sobre esses três tipos de leis e as relações existentes entre essas três espécies de leis que regulam o orçamento público, que vão recair sobre as finanças. Mas a lei principal sobre as finanças é a Lei 4.720, onde nessa lei estabelece que o exercício financeiro no Brasil, ele coincide com o ano fiscal, ou seja, cada exercício ele começa no dia 1º de janeiro e se encerra no dia 31 de dezembro, ou seja, o exercício financeiro dos entes políticos, eles coincidem com o ano civil, eles começam no primeiro dia do ano e aquele exercício termina no último dia daquele ano, então eles são coincidentes. Pois bem, o princípio da anterioridade do exercício diz que um tributo ele só pode ser instituído em um exercício, a maioria dos tributos, né? Porque nós vamos ter algumas exceções, mas a maioria dos tributos eles têm que ser instituídos num exercício e só pode ser cobrado no outro. Então, ele é instituído em um exercício e só pode ser cobrado no outro. Então, se agora no começo do ano, em fevereiro, o Congresso Nacional vota um tributo novo. Esse tributo novo pode ser cobrado de imediato? A gente tem que analisar. Se esse tributo ele está submetido ao princípio da anterioridade do exercício, então, mesmo que ele tenha sido estabelecido em fevereiro, ele só pode ser cobrado no próximo exercício. Quando é o próximo exercício? O próximo exercício só vai iniciar em 1º de janeiro de 2022. Então, isso quer dizer que, embora ele tenha sido estabelecido em fevereiro, ele só pode ser cobrado em 2022. Segundo ponto, sobre essa questão da anterioridade do exercício. Mas e se o tributo ele foi estabelecido em dezembro? Ele vai poder ser cobrado também em 2022. Assim, em qualquer mês do ano, se ele for instituído em qualquer mês, sejam os primeiros, sejam os últimos, ele só pode ser cobrado no outro ano. Então, muitas vezes, você vê que no final do ano existe uma correria para aprovar tributos exatamente por conta desse princípio, que é o princípio da anterioridade do exercício. Tá certo? Além do princípio da anterioridade do exercício, nós temos o princípio da anterioridade nonagesimal. E aí, essa anterioridade nonagesimal, veja aqui que eu utilizei o conectivo I, né? Porque os dois princípios de anterioridade eles se somam. O da anterioridade nonagesimal, ele diz que, uma vez que o tributo ele se tornou vigente, você tem que esperar 90 dias para cobrar. Isso que quer dizer nonagesimal, porque vem de nonagésimo, né? Você só pode cobrar no 90º dia. Então, ele ingressa no ordenamento jurídico, ele se torna vigente num dia, mas ele só pode ser cobrado a partir de tantos dias. No caso, como é uma anterioridade nonagesimal, é a partir do dia número 90, ou seja, só pode ser cobrado depois de 90 dias. Então, as taxas, elas possuem essa peculiaridade. Elas se submetem à anterioridade de exercício e à anterioridade nonagesimal. São as duas conjugadas. Ok? Alguma dúvida aqui sobre essas características iniciais das taxas? Diga, Leonardo. Desculpa, professor, tenho dúvida não. O celular aqui. Como é? Eu não entendi. Não, meu celular aqui que deu problema, desculpa. Ah, tudo bem, sem problema. Tá ok. Então, vamos lá, né? Mariana, eu vou responder essa sua pergunta, mas deixa eu dar um intervalo que eu respondo, tá bom? Vamos lá. Diga, Ana Carla. Professor, tem essa anterioridade nonagesimal, né? Quer dizer que se o tributo ele for instituído em dezembro, mesmo assim ele vai ter que esperar mais 3 meses e não no início do exercício, quando for em janeiro, por exemplo.
Isso, você está correto. Só que não utilize esse termo de 3 meses, porque, por exemplo, o mês de fevereiro ele tem 28 dias. Então, efetivamente, o que você vai contar são os 90 dias. 90 dias. Então, o que acontece? Tem meses que tem 31 dias, tem meses que tem 30, tem meses que tem 28 ou 29, que é fevereiro. Então, no direito tributário, você realmente tem que contar os dias, você não conta os meses, você conta os dias. Por isso que ele coloca anterioridade nonagesimal, que são efetivamente 90 dias. Então, quer dizer, você instituiu o tributo no dia 11 de dezembro. Você vai poder cobrar no dia 11 de março? Não. Por quê? Dezembro, você já tem 31 dias, né? Então, vai gerar um dia a menos. Fevereiro, você tem que ver se ele tem 28 ou 29 dias, que pode gerar de novo, menos 2 ou menos um dia dentro da sua conta. Então, por isso que o que você efetivamente vai cobrar são os 90 dias. E o governo, ele não erra essa conta, tá certo? Por quê? Porque ele sabe que ele vai começar a cobrar a partir daquele momento. Tá ok? Então, não confunda isso, porque se você colocar isso na sua cabeça, você pode gerar um dia diferente. Então, por isso você tem que contar dia por dia. Tá certo? Tá certo, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vamos continuar. E as taxas, elas são previstas somente no Código Tributário Nacional? Não, elas também são previstas na Constituição. Aonde, especificamente? No inciso 2 do artigo 145. Porque o inciso 2 do artigo 145, ele diz que as taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestando ao contribuinte ou postos à sua disposição. E aqui ele trouxe mais algumas ideias ou mais alguns entendimentos a respeito das taxas, né? Que entendimento é esse? Primeiro, o exercício do poder de polícia. A Constituição confirmou, né? Por quê? Aqui no Brasil, o Código Tributário Nacional ele é anterior à Constituição de 1978. Então, o Código Tributário ele estabeleceu algumas hipóteses e a Constituição, ela, mais uma vez, confirmou essas hipóteses. Então, pelo exercício do poder de polícia ou pelos serviços públicos. Mas quando chegou nos serviços públicos, a Constituição ela foi um pouco mais além. E ela teceu, ela trouxe mais algumas explicações. Ela disse que esse serviço público ele pode ser efetivo ou potencial. O que é que significa isso? Ser efetivo ou potencial. E aí eu vou retomar aquela situação da taxa dos bombeiros, né? Essa taxa dos bombeiros, antes, ela era cobrada somente para os prédios, para os edifícios, para os condomínios verticais, né? E alguns condomínios horizontais. Hoje em dia, ela está posta, e sempre que você vai ter uma pessoa jurídica, cobra-se, então, continua a cobrar dos condomínios de moradia e também para os prédios comerciais. Mas hoje em dia, qualquer comércio, como ele tem ele passa pelos alvarás, hoje tudo que precisa de alvará para funcionamento tem que passar pela fiscalização dos bombeiros, certo? Então, o que acontece? Vai passar pela fiscalização, mas aquela pessoa vai precisar do serviço de salvamento? Não. Se você analisar todas as pessoas físicas ou jurídicas que pagam essa taxa dos bombeiros, você verá que nem todas elas vão utilizar o serviço dos bombeiros. Então, por isso que ele diz aqui, a Constituição diz, ela é efetiva ou potencial. Efetiva é quando você realmente utiliza o serviço. Potencial, você não utiliza o serviço, mas o serviço ficou à sua disposição. Então, quando existe algum incêndio, quando existe alguma tragédia, o que é que os bombeiros fazem? Eles pagaram a taxa? Não, ele não pergunta. Ele tem que fazer um salvamento. A pessoa tenha pago a taxa ou não. Então, como o serviço ele ficou à disposição o período todo, ou seja, ele foi potencial, então ele pode ser cobrado. Ele pode ser cobrado tanto se ele foi exercido de fato,
como também se ele ficar à disposição. Ele pode ser cobrado nas duas circunstâncias. Por isso que a Constituição diz que esse serviço público ele pode ser efetivo ou potencial. As outras informações que a Constituição trouxe para a gente, né? Esses serviços públicos, eles têm que ser específicos e divisíveis. O que é ser específico? Eu sei o serviço que eu estou prestando a esta pessoa. E eu consigo diferenciar o serviço que eu presto a essa pessoa daquilo que eu presto para outra pessoa. Então, infelizmente, a gente teve, no ano passado, o problema do edifício Andréa, né? Que desabou. Não sei se vocês lembram desse edifício. Infelizmente, foram fazer umas obras de manutenção e não seguiram com os padrões, não seguiram com as normas técnicas para a manutenção do prédio. E aí ele acabou desabando, né? Então, o que acontece? Quando o prédio desabou, quem é que tem que prestar o serviço? Quem é que está habilitado dentro da estrutura pública, dentro da administração pública para prestar o serviço? É exatamente o Corpo de Bombeiros Militar. Ele fica a cargo do Estado. Né? No caso, como ocorreu aqui em Fortaleza, a cargo do Estado do Ceará. E aí eles começaram o salvamento. Eles precisaram salvar todos os prédios? Não, somente aqueles que foram afetados. Então, por isso que você consegue especificar o que é que vai ser feito, né? E divisíveis por quê? Porque você consegue efetivamente dizer quem vai ser o beneficiado, para você não pedir a todos. Então, isso é que quer dizer ser específico e divisível, porque você consegue especificar quem é que está sendo beneficiado com aquele serviço, tá certo? Então, o serviço, ele tanto pode ser efetivo ou potencial, como também ele tem que ser específico e divisível. E aqui, vocês não acompanharam porque vocês eram muito novos na época, né? Quando foi feita a mudança. Mas, antigamente, os postes de iluminação, eles eram... na verdade, a iluminação pública, ela sempre ficou a cargo dos municípios, certo? A iluminação pública, pela Constituição 88, ela ficou a cargo dos municípios. São os municípios que são responsáveis pela manutenção. Mas, geralmente, o que os municípios fazem? Eles autorizam que as empresas de energia cobrem, eles tinham uma taxa e autorizavam que as empresas de energia cobrassem essas taxas. Mas por que a taxa a iluminação pública não pode ser cobrada por taxa? Exatamente por isso. Porque a taxa de iluminação pública ela não é divisível. Ela, na verdade, ela é indivisível. E aí você pode perguntar, professor, mas a taxa de iluminação pública ela é divisível sim. Se eu tiver um poste com iluminação na frente da minha casa, eu estou sendo beneficiado. Ok, você está sendo beneficiado, mas outras pessoas também estão sendo beneficiadas? Estão. Os pedestres que estestão passando ali que podem passar ali à noite, vão ser beneficiados? São. Quem são esses pedestres? Não sei, qualquer pessoa. Um turista pode ser beneficiado? Pode. E ele nem é cidadão. Motoristas que passam ali de carro? Também. Então, na verdade, a iluminação ela não é específica para aquela determinada pessoa. Ela é posta à disposição e qualquer pessoa pode se utilizar. É diferente daquele salvamento dos bombeiros, porque eu sei quem foi afetado e vou salvar aquelas pessoas que foram afetadas. Por isso que ela é divisível. No caso da iluminação pública, eu não sei todas as pessoas que vão ser beneficiadas. Então, por isso que ela é indivisível. Por isso que hoje em dia não se cobra mais taxa de iluminação pública. Por quê? Houve um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que nós chamamos pela sigla, né, STF, e aí nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal disse, olha, as taxas de iluminação pública elas estão erradas, exatamente por isso. Por quê? Porque o serviço público de iluminação pública, ele não é um serviço divisível, ele é indivisível. Por quê? Porque eu não consigo dividir e quantificar quanto cada pessoa vai ser beneficiada. Então, como você não consegue dividir e quantificar quanto cada pessoa está sendo beneficiada pela iluminação pública,
ele não pode ser cobrado através de taxa. E aí você pode perguntar, mas professor, hoje em dia eu pago um valor a mais daquilo que eu estou consumindo. Você continua pagando pela iluminação pública. Se você vê a sua conta de energia, que vem da concessionária de energia, você vai ver que tem um valor a mais. Só que esse valor não é mais TIP, taxa de iluminação pública, é CIP, contribuição de iluminação pública. Por quê? No ano em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, se pronunciou sobre isso e proibiu as cobranças de taxas, o que foi que os municípios fizeram? Eles, de forma rápida, né? Eles, de forma muito rápida, fizeram uma nova legislação para regulamentar a contribuição de iluminação pública, certo? Então, eles fizeram novas leis regulamentando essas contribuições de iluminação pública. Por isso, obedecendo ao princípio da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal. E depois continuaram cobrando as contribuições de iluminação pública. Tá certo? Mas hoje em dia, a iluminação pública ela não é mais remunerada como taxa. Ela é remunerada como uma contribuição especial. Por quê? Porque o serviço, ele é público, mas ele não é divisível. Ele, na verdade, ele é indivisível, porque você não pode quantificar quando cada pessoa vai ser beneficiada. Vocês conseguiram entender o que é que significa ser divisível? Alguma dúvida sobre essas especificações aqui referentes ao serviço público? Professor, Pode falar. a minha dúvida é, taxa é paga em tudo ou só em algumas coisas? Então, vou responder a você e a dúvida aqui do Jean que ele colocou no chat, certo? Bem, a taxa é paga para tudo? Não, somente as taxas são pagas pelos serviços públicos que existe uma legislação específica, regulamentando a utilização da taxa. Por quê? A taxa só pode ser instituída por lei. Exemplo, você está utilizando o serviço educacional, você está utilizando o serviço público, que é exatamente o serviço de educação. A Unilab, ela é uma autarquia. Enquanto autarquia, ela está desempenhando um serviço público a cargo do Estado brasileiro, que é exatamente a educação. Na verdade, mais especificamente, nós estamos prestando serviço de ensino superior. Pois bem, por você utilizar esse ensino superior, você está remunerando a Unilab de alguma maneira? Você está pagando alguma coisa? Não. Você não paga pelo ensino. Então, como você não paga pelo ensino, e você não tem taxa. Por quê? Porque não existe legislação sobre esse assunto, certo? Então, não é todo serviço que é remunerado. São alguns serviços que, na verdade, os entes políticos, eles têm a liberdade de fazer uma análise e ver quais são os serviços que precisam ser remunerados. Primeiro, referente à sua dúvida. É todo serviço público vai ser remunerado através de taxa? Não. Tá certo? Até porque nem pode. Porque os serviços públicos, para serem remunerados por taxa, eles têm que ser específicos e divisíveis. E nem todo serviço público ele é específico e divisível. Tá certo? E, além, se o serviço público ele for específico e divisível, ainda precisa de uma legislação a esse respeito, para ser remunerado. Tá certo? Então, como não existe, o serviço de educação não tem. Pode ser instituído uma taxa? Pode, mas fica a cargo do Congresso Nacional. Porque como a Unilab é uma instituição federal, quem tem que fazer a lei para instituir uma taxa para a cobrança pelo ensino seria exatamente o Congresso Nacional, tá certo? Então tem que passar pelas duas casas. Você compreendeu? Sim, professor, obrigado. Nada. Pronto. E agora a dúvida do Jean, né?
o que é anterioridade nonagesimal? Então, quer dizer que o tributo ele tem que ser instituído 90 dias antes dele ser cobrado. O que quer dizer isso? O tributo ele é instituído num dia e ele só pode começar a ser cobrado 90 dias depois. Então, ele é instituído num dia e só pode ser cobrado 90 dias depois. Isso aqui é o princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, você tem que obrigatoriamente respeitar esse interstício de 90 dias. Do dia em que ele se torna vigente ao dia em que ele vai ser cobrado. São dias diferentes, certo? É diferente da anterioridade do exercício, onde ele vai ser instituído num exercício, mas só pode ser cobrado no próximo, no seguinte, certo? E, só lembrando que o exercício aqui no Brasil, ele coincide com o ano civil. Então, se você estipula um tributo em um ano, ele só pode ser cobrado no ano seguinte, certo? Isso se o tributo ele for submetido a esse princípio chamado anterioridade do exercício. Entendido, Jean? Professor, não entendi muito bem esse caso essa questão de divisível e indivisível. De divisível e indivisível? Sim, porque suponhamos que um posto de luz numa rua, né, é pago por todos. Tipo, todos os habitantes daquela rua vão pagar a taxa do posto de luz. É verdade ou não? Não. Você ainda está com compreensão equivocada sobre o assunto. Por quê? Vamos lá. Você tem um poste de luz numa rua do município, tá certo? Ou de um município. Ok. Vamos colocar aqui um exemplo. Você tem um poste de luz ali na beira-mar de Fortaleza. Na beira-mar de Fortaleza, só vão passar por essa rua os habitantes dessa rua, as pessoas que moram nessa rua? Não. Não. Passa muitas pessoas, né? Passam muitas pessoas que moram em Fortaleza, passam muitos turistas que moram em outras cidades do Brasil e passam também turistas de outros que moram em outras cidades do mundo, correto? Sim. Ok. Quem é que vai pagar pela iluminação pública? Todos eles ou somente alguns? Eu acho que todos eles. Tipo, eu estava buscando um aspecto para eu trazer a minha dúvida. No caso do cálculo, como é que é calculado essa taxa? Porque o professor disse que é indivisível, né? E nesse caso, nós sabemos que cada um de nós pagamos tipo uma certa quantia sobre a taxa daquele posto, né? Dos postos de luz. Eu queria saber como é que é calculado, já que não é tipo divisível. Vamos lá. Retroceder aqui. Então, nós vamos para... A gente vai estabelecer aqui. Primeiro, não é todo mundo que vai pagar a taxa de iluminação pública. Tá certo? Por quê? Se o poste... Veja bem, esse serviço, ele é municipal, estadual ou federal? Você lembra? Eu já falei aqui. Municipal, professor. Pronto. Então, esse tributo ele é municipal. Então, somente as pessoas que moram em Fortaleza é que vão se ratear para pagar a iluminação pública, correto? Sim. Então, somente quem mora em Fortaleza. Então, digamos que uma pessoa que mora em Redenção, vem passar férias em Fortaleza. Ela vai usufruir desse serviço público, que é a energia? Vai. Vai. Ela andando à noite, ela vai usufruir desse serviço público. Mas ela vai pagar por esse serviço? Não. Não vai pagar por esse serviço, por quê? Porque só quem vai pagar pelo serviço de iluminação pública de Fortaleza são os habitantes de Fortaleza. Tá certo? Então,
os turistas de outras cidades do Ceará ou do Brasil que não moram em Fortaleza, eles não vão pagar por essa taxa. E os estrangeiros que não moram em Fortaleza? Não vão pagar também? Também não vão pagar. Ok. Então, por isso que ela é indivisível. Aí, mas, por exemplo, digamos que você mora em Redenção. Não sei se você mora em Redenção ou Acará. Você vai passar férias em Fortaleza, você vai usufruir da iluminação pública. Ok. Professor, mas eu pago iluminação pública. Mas você paga pela iluminação pública de Fortaleza ou do município onde você mora? Do município onde eu moro. Exatamente. Então, embora você esteja distante do seu município, você continua pagando pelo seu município. Pois é. Você não participa ou não contribui para aquele determinado outro município. Por isso que ela se torna indivisível. Você não consegue quantificar quanto é que cada pessoa ela vai ser beneficiada por esse serviço específico, certo? Por isso que ele é indivisível. Pronto. Você conseguiu entender agora o que é divisível e o que é indivisível? Sim, nessa questão eu entendi, nesse exemplo. Obrigado. Pronto. A outra questão é a taxa dos bombeiros. Na taxa dos bombeiros, quando o bombeiro vai fazer o socorro a uma vítima, você pode saber quanto é que é gasto? Pode. Você pega o valor todo que foi gasto e aí você trata dos socorros. Ele foi socorrido no segundo dia. No segundo dia o gasto estava em tanto. Essa pessoa foi socorrida no quinto dia. O gasto até o quinto dia foi tanto. Então, tem como você conseguir individualizar o serviço para essas pessoas. Tá certo? Mas, quando é um serviço que é amplo, você não sabe todas as pessoas que vão ser afetadas ou que vão ser beneficiadas, aí ele sai de divisível e passa a indivisível. Oi, prof. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Tipo, é assim, tipo, nós somos estrangeiros aqui no país, tá vendo? E a gente tem que pagar a taxa de iluminação pública, enquanto a gente é estrangeiro. Por que a gente tem que pagar, tipo, nesse âmbito constitucional, tipo, do país? Que, tipo, onde difere que a gente é nacional e internacional. Tipo, eu quero saber nessa vertente. Tipo, Ok. como é que o Instituto Federal, tipo, vai fazer essa diferença, tipo, a gente, tipo, consegue ir se escrever como assim, tipo, vai lá como é que é, na coisa de energia, tipo, a gente escreve nosso nome como estrangeiro e como é que eles vão conseguir diferir isso? É tipo, é minha dúvida, só. Porque Pronto. existem essas outras taxas, gente. Certo. Vamos tratar sobre essa questão, certo? Primeiro que a gente precisa entender aí sobre o assunto. Quando eu falei os estrangeiros, ele disse que os estrangeiros não residentes. E aí quem é o não residente? É o turista, né? Aquela pessoa que não mora naquela determinada cidade, tá certo? Por quê? O colega anterior, desculpe, mas eu não gravei o seu nome, tá certo? Até porque eu não tenho acesso aqui a todos os nomes das pessoas que estão falando. Ele perguntou, como é que se calcula a contribuição de iluminação pública? Na verdade, o que é que você faz? Você vai, se você mora no município, você vai até a Câmara e pede a lei sobre iluminação pública. De acordo com a lei de acesso à informação e a lei de transparência pública, todas as câmaras municipais de todos os municípios deveriam ter as suas legislações vigentes acessíveis via internet. Mas eu não sei como é no município onde você mora. Tá certo? Se fosse aqui em Fortaleza, tem o site da Câmara Municipal de Fortaleza, que é a CMFOR, e a pessoa pode entrar na Câmara e puxar a legislação sobre um assunto que ele queira. Por exemplo, iluminação pública. E vai sair a lei sobre iluminação pública. Por que eu não posso dizer exatamente como é que é feito o cálculo? Porque eu não tenho acesso à sua lei. Mas aí, como é que é feito esse cálculo? Eu não tenho um percentual, mas eu sei como é que se calcula, porque ele é fixado em lei. E as leis sobre esse assunto, elas são mais ou menos iguais. A iluminação pública que cada pessoa paga
ela é estabelecida por faixa de energia, certo? Se você é um grande consumidor, e aí ele coloca de tantos watts até tantos watts, você vai pagar tais valores. Então, digamos, as pessoas com menor consumo pagam uma taxa X. As pessoas com maior, digamos, a pessoa com menor consumo paga a taxa de R$10. A segunda faixa de consumo paga 15. A terceira faixa paga 30. A quarta faixa paga 60. E assim por diante. Ele vai colocar as faixas de consumo por watts e estabelecer para cada faixa um valor. Então, não é um percentual daquilo que você consome. Ele estipula as faixas e por cada faixa ele coloca um valor. Tá certo? Então, todo mundo que paga a energia... Essa taxa é obrigatória, né? Ela é obrigatória, exatamente. É um imposto, perdão, é um tributo. Como tributo, ele é obrigatório. A pessoa não pode se furtar isso. Então, toda pessoa que pagar a iluminação pública, ela vai pagar, perdão, que ela pagar uma conta de energia, ela já paga a iluminação pública, obrigatoriamente. Tá certo? Então, se você é cadastrado perante a concessionária de energia para receber energia, você já é uma pessoa que foi cadastrada e vai pagar a iluminação pública. Tem alguns municípios que eles colocam uma faixa de isenção, ou seja, até determinados watts, a pessoa não paga a conta. Mas por quê? Porque é uma regulamentação de município. Cada município vai regular a cobrança da contribuição de iluminação pública dentro do seu território. Tá certo? Mas aí o que acontece? Está previsto em lei e diz que toda pessoa que consome energia e está dentro daquelas faixas estabelecidas na lei tem que pagar um valor. Esse valor é fixo dentro da faixa. Ele não é um percentual daquilo que você consome. Tá certo? Eu espero ter respondido tanto a sua dúvida quanto a do colega anterior, que também perguntou como é que se faz. Para você saber como é que é calculado direitinho isso daí, não tem problema. É só você conseguir a legislação do seu município. E aí, se você quiser, você pode trazer que eu lhe explico como é que ela é calculada. Tá certo? E aí você pega a sua conta de energia e vê se está sendo calculada direitinho ou não. Se está errado ou está correto. Pronto. Isso daí é como você calcula. Então, você tem que ter obrigatoriamente a lei para você saber os parâmetros que foram estabelecidos na lei e daí você analisar seu caso concreto. Assim, professor, é tipo, o município está restritivamente público para, tipo, usar esse valor. Tipo, se não for a usar esse valor, tipo, vamos supor que o município pagou essa taxa e eles não... Como é que vão usar, tipo, se não vão usar, tipo, o valor, assim, nesse caso, assim? Tipo, como é que Você quer saber, uma vez que foi arrecadado, como é que vai ser fiscalizado o seu gasto, é isso? Isso. Obrigado. Uhum. Quem pode fazer essa fiscalização? Tem dois entes públicos que podem fazer essa fiscalização. Os tribunais, aliás, tem dois entes públicos e o cidadão. Quem pode fazer essa fiscalização? O Tribunal de Contas, que no caso aqui, quem fiscaliza os municípios é o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. O Ministério Público da sua cidade pode pedir para fazer pode instaurar inquéritos civis para fazer essa análise. E também nós temos a situação do cidadão. O cidadão ele pode pedir para ver, para analisar a situação. Então, você tem esses três tipos de pessoas que podem fazer essa análise, tá certo? Agora, o valor que é gasto não é gasto somente com a iluminação. Queimou a luz, troca a luz. Quando uma pessoa, digamos, tem um acidente de trânsito e quebra um poste, tem que fazer a troca do poste, né? Então, primeiro a concessionária paga, o município depois retribui. E hoje em dia está se processando a pessoa que gerou o acidente para que ele pague o valor do poste. Certo? É possível? É completamente possível. Porque foi a pessoa que quebrou, não era para quebrar, então pode ser cobrado. Tá certo?
Se você precisa mudar o poste já está velho ou está deteriorado, paga a mudança. Hoje em dia está se mudando as luzes, né? Tem uma luz amarela e está se colocando uma luz de LED mais potente, que até está deixando mais clara a rua. Não sei se vocês estão tendo isso aí na cidade de vocês, mas aqui em Fortaleza tem muitas ruas que a iluminação está sendo mudada. E você até vê a diferença, porque antes a luz antiga ela iluminava pouco e a luz atual ela ilumina bem mais. Tá certo? Então você tem essas mudanças hoje em dia. Então, tudo aquilo que vai ser feito, tanto para a manutenção da iluminação pública, como para a melhoria da iluminação pública, ficam a cargo exatamente dessa contribuição. Ou seja, é como se a contribuição, ela vai recebendo um pouquinho de cada um e faz um bolo, né? Faz um montante. E aí esse montante, ele é gasto em tudo aquilo que é necessário, tanto para manter o serviço, como para melhorar o serviço. Ok? Entendido? O professor sabe que, tipo, a iluminação pública agora está muito mais cara. O que aconteceu, tipo, pós-pandemia, tipo, estamos aqui na pandemia, tipo, a iluminação pública está a ficar mais, assim, tipo, a levantada e, tipo, o que acontece, tipo, preocupa não só nós todos, tipo, a lei, tipo, prevalece, tipo, muitas coisas, mas, tipo, a gente está a vivenciar, tipo, uma coisa que, tipo, a gente não está habituado. É isso o meu questionamento e, tipo, vai ficar, tipo, nós vamos refletir nós todos, tá vendo? Certo. Só isso. Pelo que você retratou, você está colocando que a energia, a contribuição de iluminação pública, ela aumentou muito nesse período da pandemia, é isso? É isso, professor. Pronto. Por causa desse fator, tipo, a gente está falando do âmbito constitucional, então eu não entendo muito sobre isso. Tipo, existem várias taxas que a gente não sabe por que está a pagar, porque a gente é estrangeiro, tá vendo? Tipo, por que a gente tem que pagar essas taxas? Porque a gente é estrangeiro, tá vendo? Tipo, são taxas que são nacionais, porque estrangeiros não são, tipo, tem isentos dessas taxas. É isso que, tipo, me fica a questionar. Certo. São duas coisas distintas, tá certo? Então, se a taxa aumentou e vocês estão achando que essa taxa aumentou de maneira exorbitante, aí é uma razão. A questão de ser estrangeiro é outra completamente diferente, tá certo? Vou esclarecer aqui as duas. Se vocês acham que a taxa, que a contribuição de iluminação pública, ela aumentou muito nesse período, o que é que eu aconselho? Você pode procurar 2 órgãos públicos aí na cidade onde você mora. O Ministério Público, e fazer esse questionamento ao Ministério Público, porque o promotor, ele tem poder para avaliar se efetivamente aconteceu alguma coisa de errado referente à tributação, ou você faz outra via, através da Defensoria Pública. Então, você pode procurar o Ministério Público, que ele também tem uma atuação de defesa da comunidade, principalmente no caso dessa situação dos serviços e tributos errados, como também a Defensoria Pública. São 2 órgãos públicos que vocês podem procurar para analisar isso, tá certo? Porque aqui de longe a gente não tem como avaliar, a gente não tem acesso à legislação, não pode avaliar suas contas nem nada disso, tá certo? Então, esses 2 órgãos públicos aqui no Estado brasileiro, eles são feitos exatamente para isso, para dar o respaldo à população, para ajudar a população nesses problemas. A promotoria, porque tem a parte de defesa da comunidade, e a Defensoria Pública, porque ela também tem essa atividade de ajudar a população nos seus problemas jurídicos. E aí, eles podem ajudar vocês, tá certo? Pronto, é esse tema. Segundo tema, a questão do estrangeiro. O estrangeiro, ele não paga iluminação pública. Na verdade, o estrangeiro, ele não paga os tributos, desde que ele não venha a residir no país. Por que é que vocês estão pagando?
Vocês não estão residindo? Estamos, Tony. Pronto. Então, todas as pessoas que residem, elas, é como se fosse o seguinte: o estrangeiro, quando ele vai para um país, ele continua obedecendo às leis do seu país ou eles têm que obedecer à lei desse novo país? Exemplo, Não percebi. uma brasileira, ela não é obrigada a usar a burca, a usar aquela vestimenta islâmica. A brasileira ela não é obrigada a utilizar no Brasil. Mas se uma brasileira vai a um país islâmico, onde lá é obrigatório o uso da burca, mesmo para os estrangeiros, essa brasileira pode chegar lá e não utilizar a burca, aquela vestimenta? Ela fica, como posso dizer, Ela não pode, porque ela não- aquele país ele tem soberania. Então, se você quiser entrar no país, você tem que obedecer o quê? As leis daquele país. é isso. Tá certo? Eu já entendi, sim. Então, Tipo, existem países que essa vestimenta, tipo, países islâmicos, eles são, tipo, já estão para, tipo, usar essa vestimenta. Eles têm que usar obrigatoriamente essa vestimenta. E no Brasil, tipo, a vestimenta é diferente de outros países que é islâmicos, nesse caso. É o que eu pude perceber, né? Não sei. vou repetir. Desculpa, minha internet travou aqui. Mas Tudo eu bem. tenho uma Vou, questão. Eu vou tenho uma, repetir. eu tenho mais uma questão. Se, se no caso, tipo, na minha rua não tiver iluminação pública, eu posso ir a um órgão dizer que não existe essa iluminação pública, mas eu estou pagando essa iluminação pública, né? Pronto. Essa Então, taxa. eu quero só colocar. Para finalizar aquela ideia anterior, você paga a contribuição de iluminação pública, não porque você é estrangeiro, mas você paga a contribuição de iluminação pública porque você tem uma residência no país. Não, tipo, no caso é tipo, eu sou residente, não como se fosse um estrangeiro, nesse caso, tipo, é Pronto. nessa vertente. Isso. Então você paga porque você reside no país e porque você tem uma conta de iluminação pública. Então, se você tem uma conta, você cai dentro da lei e aí você também, se você estiver dentro das faixas, você tem que pagar a taxa referente à sua faixa. Então, por isso que não tem como dizer, eu sou estrangeiro, eu não tenho que obedecer. Não, tem que obedecer. Porque qualquer pessoa que entra no território de algum outro estado, você tem que obedecer às disposições daquele estado, ou seja, as normas ao ordenamento jurídico vigente, tá certo? Ponto. Isso daí é essa explicação para essa questão, a questão do estrangeiro. A outra questão que você colocou, na minha rua não tem os postos de iluminação pública, não existe iluminação pública, mas é aquilo que eu tinha falado para vocês. Você paga pela iluminação pública que está na frente da sua rua ou você paga pela iluminação pública de todo o município? Todo o município. Vou pagar iluminação pública pelo todo o município. Exatamente. Então, por isso que mesmo as pessoas que não têm iluminação pública ainda nas suas ruas ou em frente às suas residências, elas têm que pagar também. Por quê? Porque é o valor que elas contribuem para a iluminação pública como um todo. E aí fica a obrigação, aí você pode também procurar o Ministério Público, procurar a Secretaria de Infraestrutura, procurar o próprio município e exigir que faça o serviço de iluminação pública perante a sua rua. Tá certo? Mas o poder público, mesmo não tendo, ele pode cobrar? Pode. Por quê? Porque você está remunerando pelo município. Você pode não ter na sua rua, mas as outras ruas que você anda já pode ter iluminação pública. Então, por isso que você paga por ela. Ok? Sim, estou entendendo, mas tipo, ainda estou aqui com os questionamentos, mas vou tipo só levantar tipo os meus questionamentos para tipo perguntar daqui a algum momento, tipo,
é Ok. uma coisa que, tipo, eu gosto de saber como funciona, tipo, o sistema internacional de nós, tá vendo? A gente não entende como que, quais são as leis que nos favorecem, o que não nos favorece. Então, ficamos assim, tipo, sem saber como estamos dentro do país, tá vendo? É complicado. Certo. Não, para É, toda. nesse quesito das taxas e não taxas que o país vem nos proporcionando. Uhum. Em relação a isso, o que é que eu digo? Todo Estado ele tem o direito, pela sua soberania, de impor a sua legislação. Então, toda pessoa que vem de fora, todo estrangeiro, ele tem que se inteirar realmente da legislação do país, para saber o que é que ele pode fazer e o que é que ele não pode fazer. Né? Isso daí é obrigatório. Sempre que você vai viajar para o país e você vai passar mais tempo nesse país, você tem que se inteirar da legislação. Você não pode dizer, eu sou estrangeiro, eu sou de fora, eu não sei. Não. A legislação, uma vez que você admite ir para o país, você também está recebendo a incumbência de se moldar, ou seja, de se adequar à legislação daquele país, tá certo? Por isso que a gente aconselha sempre que a pessoa conheça a legislação e ele, conhecendo a legislação, ele se adeque às exigências dessa legislação, ok? Então, vamos lá, continuando Sim, aqui. prof. Tipo, uma outra coisa que, tipo, meu questionamento é sobre a isenção de taxa de, como é que é, de vistos que o país, tipo, deu para os estrangeiros, tá vendo? Tipo, no caso de... Eu não entendi por que que aconteceu isso. Tipo, essa taxa, por que te foi limitada para os estrangeiros? Tipo, eu quero saber, tipo, por quê. Deixa eu lhe colocar, esse tema que você está colocando, da isenção de vistos para determinados estrangeiros, isso daí é tema de direito internacional. Ele tem a ver com a concessão de visto, não é um tema tributário, é um tema de direito internacional, tá bom? Aí a gente você pode ver com o professor que você tem da disciplina de direito internacional, ou ver a situação. Aqui a gente tem que centrar, focar na nossa matéria, tá certo? Que é o caso agora está vendo direito tributário e está vendo as taxas, tá bom? Infelizmente, essa parte aí não está dentro da matéria, ok? Obrigado. Tudo bem, tá certo. Um abraço. Obrigado. Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo, né, da aula de hoje, que são exatamente as taxas. Então, nós vimos já as características das taxas, nós vimos uma regulamentação constitucional da taxa, que ampliou a nossa visão sobre as taxas, e agora nós vamos ver exatamente o fato gerador. Ou seja, quais são os acontecimentos da vida cotidiana que geram a variedade do pagamento das taxas. Né? Então, primeiro, a gente vai analisar o artigo 77 do Código Tributário Nacional. Né? E aí, o que é que diz o artigo 77 do Código Tributário Nacional? Ele diz que as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, quando ele diz respectivas atribuições, ele está querendo se referir às suas competências, né? Ou seja, dentro de cada uma das suas competências, daquilo que cada um pode fazer ou deve fazer. Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, ele repete aquilo que a gente já viu no âmbito condicional, né? Ou melhor dizendo, como o Código Tributário é anterior a Constituição repetiu uma parte daquilo que estava já disciplinado no artigo 77 do Código Tributário Nacional. Então, a gente não tem dúvidas. E vê que são dois fatos geradores que a gente tem e que pode gerar a elaboração ou pode gerar a cobrança de tributos, se no caso forem feitas leis. Serviço público específico e divisível e exercício do poder de polícia. Serviço público específico e divisível
e exercício regular do poder de polícia. São as duas hipóteses em que você pode ter o fato gerador para a cobrança de uma taxa. E daí, o próprio Código Tributário Nacional, ele estabelece as situações de cada um, né, dos fatos geradores. Então, primeiro, no artigo 78 do Código Tributário Nacional, ele estabelece aí as taxas para o exercício do poder de polícia. Que, na verdade, essa taxa de polícia, ou taxa do poder de polícia, não é pela atuação das polícias civil, militar, federal, rodoviária federal. Não são essas polícias. É qualquer tipo de fiscalização. E aí o artigo 78, ele deixa isso daí bem claro, né? Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, aqui o artigo 78, ele está dizendo que esses direitos, interesses ou liberdades que vão ser regulados ou que vão sofrer essas limitações, que os motivos dessas limitações vão ser esses, que vão desde a segurança pública até os direitos individuais ou coletivos. São por todos esses motivos. Então, se encaixando nesse motivo, o Estado tem direito de fazer essa regulamentação, de limitar o exercício do poder de polícia, ou o exercício desse direito, interesse ou liberdade pelo poder de polícia, tá certo? E aí, o que é que a gente vai entender quando a gente está tratando do exercício do poder de polícia? Mais uma vez, a administração pública, ela só pode cobrar essa taxa se for através de lei, se essa taxa for instituída por lei. Então, por isso que tem que se cumprir exigências legais, como a concessão, para conceder licença, ela pode cobrar taxa, para conceder autorização, ela pode cobrar taxa, para conceder alvará, ela pode cobrar taxa e outras coisas, né? O poder público também, no que se relaciona à restrição ao exercício de direitos individuais, na defesa do interesse público. E aí você tem que o poder público, para determinados casos, ele pode cobrar taxas para assegurar a segurança, a higiene, a ordem e os costumes, né? Como é o caso exatamente do que aconteceu nos acidentes, né? O Estado, ele tem que fazer a fiscalização? Tem. Na Boate Kiss, que há pouco tempo completou aí já 8 anos, né? Que foi em 2013, que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ocorreu uma falha na fiscalização. E por essa falha na fiscalização, ocorreu o acidente da Boate Kiss. O rompimento da barragem de Mariana, de 2015, foi uma falha de fiscalização. O outro rompimento de barragem, em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019, foi outro problema de fiscalização. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi outra falha de fiscalização, né? Então, a gente percebe que o exercício do poder de polícia é importante. Por isso que ele é necessário. E aí o Estado ele pode exatamente fazer essas cobranças dessas taxas, né? O poder de polícia. O poder de polícia é uma taxa que só pode ser cobrada pelo efetivo exercício. O que é isso? O poder de polícia ele tem que acontecer. Ele não é só posto à disposição. Ele tem que acontecer. E ele vai ser uma polícia administrativa. O que é a polícia administrativa? É porque ele é uma atividade que ela é de fiscalização. Então, por isso que o Estado ele pode cobrar taxa para expedição de passaporte, para fiscalização de concessão de alvará sanitário a um restaurante, por exemplo, fiscalização de veículos que precisam ser licenciados pelos órgãos de trânsito. Aqui no Ceará, esses veículos que sofrem essa fiscalização, que são submetidos a esse licenciamento, são os veículos de transporte passageiro, né? Aplicativos, táxis e outros. Você vai ter também taxa para a localização e funcionamento de determinadas atividades, como é o caso de construtoras,
Fiscalização de mercados e de títulos e valores imobiliários, que são os mercados financeiros, então eles também pagam taxa para serem fiscalizados. Taxa de fiscalização para o controle dos serviços delegados, por exemplo, cartórios, eles são fiscalizados. Energia tem que ser fiscalizada pelas agências. Postos de combustíveis são fiscalizados pela Agência Nacional do Petróleo, então cada um sofre a sua fiscalização. Existe fiscalização para anúncios, né, que os municípios eles podem instituir essas taxas para aquelas pessoas que queiram fazer anúncios e explorar o espaço público, né? E também para controle e fiscalização ambiental, que aí essa taxa é cobrada pelo IBAMA para aquelas atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. Então, você tem uma gama muito grande de situações em que são cobradas taxas para o exercício do poder de polícia. O que a gente tem que frisar aqui, ou que você tem que entender é, no caso de poder de polícia, ou exercício do poder de polícia, sempre esse poder de polícia, ele tem que ser efetivo ou concreto, certo? Ele nunca é o indireto, ou seja, ele nunca é aquele potencial, ele sempre vai ser o concreto. Diferente do serviço público, porque no caso de serviço público específico e divisível, ele pode ser efetivo, pode ser concreto ou potencial. Potencial é posto à disposição, tá certo? Ele pode ser em um dos dois momentos. Esses julgamentos aqui, pessoal, vocês não precisam entender eles, tá certo? Não é necessário que vocês entendam esses julgamentos. Então, vou pular aqui o julgamento, tá ok? E aí, você tem a taxa do poder de polícia, que ela só pode ser cobrada quando esse exercício do poder de polícia, ele é concreto, ou seja, ele tem que ser efetivo, e tem a taxa pelos serviços. Primeiro que nós vimos é que esse serviço ele tem que ser o quê? Ele tem que ser específico e divisível. Certo? Esse serviço, ele tem que ser específico e divisível. A outra situação é que esse serviço público, ele pode ser efetivo, pode ser concreto ou potencial, posto à disposição, ficar à disposição. E aí a gente já explicou para vocês o que é específico, divisível, efetivo e potencial. Mas vamos aqui relembrar, né? A taxa de serviço, ela está prevista no artigo 79 do Código Tributário Nacional. E aí o que é que eu vou interpretar como sendo uma taxa de serviço, e esse serviço é um serviço específico? No direito, você pode ver em alguns livros o termo ut singuli. O que é esse ut singuli? É que é utilizado individualmente, né? Ou seja, é visto por cada pessoa, onde você vê a intervenção, a utilidade ou a necessidade pública, onde ela é quantificada por cada pessoa que utiliza o serviço, ou por cada pessoa que pode utilizar o serviço quando foi prestado, tá certo? Então, você tem como mensurar, você tem como quantificar o benefício dele de forma individualizada, tá certo? Isso aqui quer dizer ser um serviço específico. É em contraposição ao serviço que é universal. Universal é porque é posto à disposição de todos. Que foi exatamente o caso que a gente já tratou, que é o caso do serviço de iluminação pública, tá certo? O fato dele ser divisível. Ele ser divisível quer dizer que você pode quantificar separadamente quanto é que cada usuário ele se aproveitou, quanto é que cada usuário ele se beneficiou. Então, você tem como saber quem são os beneficiados e quanto foi que eles foram beneficiados por aquele determinado serviço. E aqui nós temos exemplos de serviços divisíveis, né? Coleta de lixo domiciliar é um serviço que é divisível. Por quê? Você sabe, de acordo com o tipo de família, você sabe que o tipo de local ou o tipo de atividade que aquela família faz, qual é o lixo que ela vai produzir. Então, você tem mais ou menos um parâmetro de quanto é que ela produz de lixo, né? As custas judiciais também.
Porque quando a pessoa vai entrar com o processo, ela já faz uma avaliação de quanto é que ela pode ganhar naquele processo. Então, você vai pagar as custas de acordo com o benefício que você pode ter. Então, por isso que são serviços divisíveis, tá certo? E como são divisíveis, podem ser cobradas taxas. O serviço efetivo, né? E aí nós já vimos. O efetivo é quando ele é concreto, ou seja, quando ele é exercido. E aí o serviço efetivo é aquele que é mais fácil da gente analisar, porque você vê ele acontecer. E ele vai acontecer em todas as circunstâncias. O potencial é mais difícil. Por que o serviço potencial ele é mais difícil? Porque ele é posto à disposição. Ou seja, nem sempre as pessoas que estão englobadas por ele vão perceber esse serviço, né? Porque ele é potencial, ele está posto à disposição. Mas, como ele está à disposição, eu tenho o direito de utilizar o serviço ou não utilizar o serviço? Não. Você tem que utilizar, obrigatoriamente. Tá certo? Por quê? Porque existe uma legislação sobre esse serviço e essa legislação ele diz que ele é de utilização compulsória. Ou seja, você vai ser cobrado independente se você utiliza ou não. Exemplo de serviços potenciais, em que você vai ser cobrado mesmo que você não tenha coleta de esgoto e coleta de lixo. São serviços potenciais, né? Coleta de esgoto e coleta de lixos. Outro que também é potencial, de combate a incêndio, né? Também é potencial. Ou seja, que embora você não tenha, ele é posto à disposição do contribuinte, tá certo? E aí nós temos também a base de cálculo, né? O que é que diz a base de cálculo? A base de cálculo é o montante sobre o qual vai incidir o tributo, certo? A base de cálculo é o montante, ou seja, o valor em dinheiro sobre o qual vai incidir o tributo, né? Como aqui a gente está tratando de taxa, tem uma característica importante, né? Taxas, elas não podem ter a mesma base de cálculo própria dos impostos, né? A primeira observação que a gente faz para a base de cálculo das taxas é que elas não podem ter as mesmas bases de cálculo dos impostos. Por exemplo, você tem alguns municípios que eles criaram taxas para conservação de estradas e calcularam de acordo com o ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Não pode, certo? Por quê? Porque a base de cálculo do ITR não pode ser utilizada por uma taxa. Você não pode ter os dois serviços, os dois tributos sendo remunerados com a mesma base de cálculo. Eles deveriam colocar uma base de cálculo diferente. Então, não podia fazer isso, tá certo? Por isso que teve essa súmula 595 do STF. Tem que ter, para você colocar a base de cálculo, você tem que ter uma correlação entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal. Então, tem que ter exatamente essa correlação entre o valor da taxa e o custo da atividade. Ou seja, você não pode estabelecer uma taxa muito alta e o custo muito baixo. Tem que ter um equilíbrio entre o valor que vai ser cobrado de taxa e o custo da atividade a ser prestada. Sempre tem que ter esse equilíbrio, tá certo? E aí nós temos a súmula vinculante número 29, que vocês também podem dar uma olhada, tá certo? Custas judiciais, como eu já disse, o valor da causa ou o valor da possível condenação é exatamente a base de cálculo para se calcular a taxa que vai ser cobrada pelo ajuizamento daquela ação. Então, você tem um princípio da proporcionalidade, porque pela possibilidade de ganho, você paga uma taxa pela utilização do serviço jurisdicional, certo? Quem são os contribuintes das taxas? São todas as pessoas que forem beneficiárias do serviço ou que estejam sob o exercício desse poder de polícia, né? Ou os beneficiários do serviço, ou para aquelas pessoas que estão submetidas ao poder de polícia, né?
certo? Então, ou são os beneficiários do serviço, ou são as pessoas submetidas ao poder de polícia. O lançamento, o que é esse lançamento? Ou seja, como é que você vai instituir o tributo e como é que você vai cobrar esse tributo? Ele é feito de ofício. O que é ser feito de ofício? É feito por parte do ente político. É o ente político que percebe a situação ou do serviço público divisível e específico, ou ele percebe o exercício do poder de polícia. Então, quando o ente público ele percebe que a pessoa está sendo submetida ou ao poder de polícia, que é remunerado por taxa, ou o serviço público que é remunerado por taxa, ele vai lá, lança e cobra. Ele faz o lançamento, que é a certificação, ele lança no sistema de que a pessoa deve aquele tributo, notifica a pessoa para pagar aquele tributo. No caso, a taxa. Certo? Pessoal, e por fim, para pelo menos a gente acabar essa parte aqui da nossa aula, né? A gente vai analisar a diferenciação entre taxa e tarifa. Por quê? Porque tem muitas pessoas que confundem taxa com tarifa, ou taxa com preço público. Então, o termo tarifa e preço público é como se fosse sinônimo, né? Mas qual é a diferença dos dois, da taxa para a tarifa? Porque a taxa é um tributo. Então, como tributo, ela está submetida ao regime jurídico de direito público. A tarifa, ela é de natureza contratual. É a contraprestação por um serviço, certo? Ela decorre de um contrato. Então, é regime jurídico de direito privado. Ela está submetida ao regime jurídico de direito privado. Para vocês entenderem, a taxa que você paga por um alvará de construção é porque você vai ser fiscalizado por essa determinada construção. O valor que você paga de energia é uma tarifa, ou é um preço público, porque você tem um contrato com a empresa ou a concessionária de serviço público. O valor que você paga pela água também é uma concessionária, é uma tarifa, né? Então, você não paga, nesse caso aí, como tributo, você paga decorrência do contrato que você firmou com essa concessionária de serviço público, que é uma empresa, né? A taxa, o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que institui o tributo, é uma pessoa jurídica de direito público. Na tarifa, o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que vai fazer a cobrança do valor, do montante, é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Na taxa, a taxa ela é compulsória, ou seja, a pessoa ela tem que pagar a taxa, ela concorde ou não com a taxa. Mas na tarifa ela é facultativa. Só paga a tarifa quem fizer o contrato. Quem não fizer contrato, não precisa pagar a tarifa. A taxa, você paga a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço. Já na tarifa, você só paga por aquilo que você utilizar. Na taxa, a receita ela é derivada, ou seja, ela é um tributo. Ela vem do contribuinte. Na tarifa, está tendo a prestação do serviço. Então, o valor que é obtido pela prestação do serviço, ela é uma contraprestação. Então, a receita ela é originária. Está tendo a exploração de uma atividade e a empresa está sendo remunerada por essa atividade que ela está prestando. A taxa, ela se sujeita aos princípios gerais de direito tributário e a tarifa, ela não se sujeita aos princípios de direito tributário. Ela está sujeita aos princípios de direito civil, principalmente aqueles princípios que regem os contratos. Tá certo? Ok? Ok, professor. Pessoal, alguma dúvida aqui a esse respeito? Por enquanto não, professor. Estou satisfeito. Ok, tá certo. Eu queria só a atenção de